Se você namora ou é casado com alguém que tem desautonomia, saiba que você está em um relacionamento com alguém que tem um corpo que tem muitas vontades próprias, digamos assim. É que a desautonomia é uma disfunção do sistema que regula todas as nossas funções involuntárias, que é o sistema nervoso autônomo. E como diz o nome, autônomo, ou seja, a gente não manda em nada, ele tem autonomia para decidir como é que a coisa vai ser. O problema é que esse sistema ele deveria funcionar de forma organizada, funcional, mantendo tudo como deveria ser. Respiração, pressão, os batimentos, a digestão, a sudorese, temperatura e etc. Funcionando de forma equilibrada, mas não é isso que acontece em alguém que tem desautonomia. Nesse caso, esse sistema está todo zoado, bagunçando todo o organismo. São situações que a pessoa ela não consegue ter um controle. Não tem como você pedir para uma pessoa que está com a pressão 8/4 para que ela fique ali com a pressão 12/8, que é o esperado, porque isso está fora do controle, não depende do desejo de alguém. Eu vou fazer nesse vídeo o mesmo esquema que eu fiz para parceiros com síndrome de Ehlers-Danlos, que eu vou deixar aqui no card. Vou dar 3 dicas do que você pode fazer para ter um relacionamento mais saudável com alguém que tem essa condição. A primeira dica é a mesma que eu dei lá no vídeo de pessoas com Ehlers-Danlos: acreditar no relato dessa pessoa. Assim como a síndrome de Ehlers-Danlos, a desautonomia também é uma condição invisível, que só vai se tornar visível a hora que a pessoa desmaia, a hora que a pessoa passa mal, mas ninguém quer isso, né? Eu espero. Existem tipos diferentes de desautonomia, mas tem alguns sintomas que são comuns a todos eles, que é a queda ou aumento da pressão arterial, os batimentos acelerados, que é a taquicardia, ou diminuídos, que é a bradicardia, dificuldade para suar ou então suar demais, dificuldades de digestão, problemas para regular a temperatura corporal, dificuldade respiratória, em alguns momentos ter a falta de ar, intolerância ao calor, intolerância ao frio, é bem mais comum ao calor, tá? Intolerância ortostática, que é a dificuldade de se manter em pé por mais tempo, fadiga, dores de cabeça, dor em cabide, que essa é uma dor nessa região aqui dos ombros e do pescoço. Enfim, uma infinidade de sintomas que tornam a vida, a rotina de quem tem essa condição muito mais complicada. E claro, os relacionamentos também são impactados, até porque em alguns casos, né, muita gente não consegue, tem dificuldade de acreditar que o corpo funciona dessa forma, que tudo aquilo ali que a pessoa está falando é verdade. Tem dificuldade para entender que um corpo ele é capaz de funcionar diferente do esperado, do habitual. Se você tem essa dificuldade de entender que isso tudo é verdade, que isso tudo acontece realmente, então o melhor que você pode fazer é buscar informações sobre a desautonomia. É se manter informado mesmo, buscar conhecimento a respeito do assunto. Porque aí você vai conseguir sentir segurança, confiar no que a pessoa está dizendo, saber que aquilo é uma condição real, que isso existe. Você pode buscar no Google, pode buscar vídeos no YouTube, relatos de pessoas que convivem com essa condição, vídeos de médicos explicando sobre a desautonomia, porque daí você vai entender um pouco mais dessa condição que é tão desconhecida. A segunda dica é adaptar a rotina de vocês e a vida social. Não tem jeito, vai impactar. Não é que o desautônomo não possa fazer mais nada, não possa mais viver como outra pessoa normal, não é nada disso. Mas algumas coisas vão ser sim muito mais difíceis de serem feitas. Atividades domésticas, compras, ir ao mercado, encontros de família, festas de aniversário, enfim, várias situações que podem até parecer muito simples para o outro, podem sim ser impactadas e serem muito difíceis de ser realizadas quando a pessoa tem desautonomia. Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu tenho POTS, que é um tipo de desautonomia, que é a taquicardia postural. Ou seja, eu tenho taquicardia cada vez que eu me abaixo, cada vez que eu levanto do sofá. Então, algumas coisas, como me levantar para pegar o controle da TV, ou para pegar uma caneta que caiu no chão, isso tudo me gera sintomas. São coisas muito simples, muito básicas para quem não tem. Tipo, nossa, se abaixar para tirar um lixo, para pegar uma caneta, para uma pessoa que não tem desautonomia, esse tipo de desautonomia, é uma coisa, nossa, super natural. Para mim é muito difícil, eu tenho que pensar se vale a pena eu me abaixar para isso. Então sempre que o meu esposo está presente, ele me ajuda, ele se abaixa, ele pega o controle da TV, ele tira o lixo, ele faz essas coisas que ele sabe que para mim vai gerar sintomas. E cara, a coisa é tão bizarra que quando eu vejo ele se abaixar, eu fico agoniada, eu fico aflita porque eu sempre acho que a pessoa também vai ter taquicardia. Eu já cansei de perguntar para ele e ele me explicou que ele não sente absolutamente nada em fazer isso. É estranho para mim, né? Porque convivo com um corpo que esse é meu jeito de funcionar.
Isso acontece sempre, então para mim é muito difícil de entender como uma pessoa se abaixa e ela não vê, não sente o coração acelerar, não sente uma dor na cabeça, não sente uma coisa latejar, ou tontura, é estranho. A gente funciona de um jeito muito torto. Se você é parceiro de alguém com POTS, saiba que é de grande ajuda quando você se abaixa para pegar alguma coisa que caiu no chão. Você está fazendo muito a diferença na vida dessa pessoa. Outra coisa que vai sofrer um impacto direto é o trabalho. Muitas vezes as pessoas com desautonomia, elas acabam se afastando do trabalho, não conseguindo exercer várias atividades, fora ou até mesmo dentro de casa. Então, sério mesmo, não julgue. Por favor, não faça comentários sugerindo que aquilo é preguiça, que é falta de vontade, que a pessoa está dando desculpa para não fazer, que ela está perdendo a vida, está perdendo tempo produtivo, porque essa pode ser uma dor muito grande para essa pessoa. É a perda, é o luto pela independência, pela autonomia. É algo que dói demais mesmo, de um tamanho que vocês nem conseguem imaginar. Eu entendo que as pessoas façam piadas com o trabalho, que é chato ir, que ficam esperando a sexta-feira, que ninguém gosta de trabalhar, mas tire o trabalho de alguém para você ver. Cara, isso é o fim para muita gente. Sabe aquilo do ruim com ele, pior sem ele? É o caso. Por pior que seja um trabalho, ficar impossibilitado de fazê-lo é 1000 vezes pior. Se sentir incapaz para isso é muito doloroso. Não que a pessoa com desautonomia nunca mais vai conseguir exercer nada na vida, não vai conseguir mais trabalhar com nada, não é isso. Mas vai sim precisar de adaptação, vai ter que ser planejado, não vai dar para ser qualquer trabalho, qualquer função. Imagina para uma pessoa com desautonomia ter que ter algum trabalho que ela fique em pé por um longo período, que ela fique em pé constantemente. Sei lá, por exemplo, num comércio, numa loja de vendedor, ou então num balcão de farmácia. Cara, isso é inimaginável para muitos de nós, não é palhaçada, é realmente assim, ó, impossível de imaginar. Você desmaia, você até pode usar isotônico, fazer as contramanobras, tomar um medicamento, botar meia de compressão. Ainda assim, muitas vezes é inevitável essa situação da síncope ou de pré-síncope. São coisas que você não consegue controlar no seu organismo. E estando numa idade produtiva, isso pode ser muito constrangedor para a pessoa. Essa questão da dependência financeira, da dependência do outro para fazer coisas do dia a dia, é realmente muito frustrante, muito constrangedor. Eu vou citar um exemplo aqui meu dessa questão de dependência que para mim é muito difícil. Eu cuido de 8 cães de rua que moram num terreno aqui em frente da minha casa, só que assim, eles são meus melhores amigos. É o período do dia que eu tenho muitos sintomas, gera muita taquicardia em mim, às vezes eu sinto tontura, me sinto mal, só que para mim é uma coisa que eu não consigo não fazer. Eu vou todos os dias, faça chuva ou faça sol, alimentá-los. E eu vou consciente de aquilo ali vai me gerar sintoma, vai ser difícil, eu volto muito cansada, eu fico cansada lá, às vezes eu sinto falta de ar, mas são alguns minutos que eu aguento por eles, por mais que seja difícil para o meu físico, para mim a questão assim de, sei lá, alma, coração, não sei, é algo extremamente gratificante, assim, prazeroso. Coisa que só quem tem, né, esse amor pelos animais e recebe essa troca é que consegue entender. E eu faço isso todos os dias há mais de 5 anos. Só que isso é algo que seria totalmente impossível de fazer sem o meu esposo. Nisso eu sou totalmente dependente dele. É algo que eu não consigo fazer sozinha mesmo. Por causa da sede, eu não consigo ter força, né, para segurar os galões de água, para fazer várias coisas, para segurar muitas coisas, o esforço físico. E eu também preciso ter alguém para caso eu passe mal, como já aconteceu. Eu me sinto particularmente muitíssimo mal de depender de alguém para isso. Por mais que os doguinhos sejam loucos por eles, assim, tipo, tem uma cachorra lá, a cachorra é completamente apaixonada por ele, ela gosta mais dele do que de mim. Aceitável uma coisa dessa. Brincadeira, tá, gente? Eu entendo a cachorra. Mas para alguém na faixa dos seus 30 e poucos anos, depender de alguém para isso, não conseguir fazer isso sozinho, é realmente muito frustrante. Gera sentimentos que são muito difíceis de lidar. Eu brinco, tento disfarçar a situação, agir, né, lidar da melhor forma possível. Pode parecer besteira, mas quando você se vê, como é que eu vou dizer, tipo, incapaz diante de coisas que são muito simples para os outros, aquilo te gera sentimentos muito, muito difíceis. Ao mesmo tempo que eu fico super feliz e grata por tê-lo ao meu lado, me ajudando nessa situação.
Então é uma mistura de sentimentos, mas o que eu quero que vocês entendam é que o grau de dependência que a desautonomia pode gerar é muito difícil de lidar, é muito difícil para quem vive. Então, às vezes, você como parceiro pode se sentir meio de saco cheio, de ter que ficar ajudando e coisa e tal, sentir que o outro depende de você, mas acredite que para o outro é muito pior depender, porque dependência não é uma questão de escolha, sabe? Ninguém gosta de depender de ninguém, a gente gosta de ser livre, né? De ter opções, de ter escolha, de se sentir útil. É uma barra. E a terceira dica é você entender que isso não é uma fase. Você vai precisar naturalizar e se acostumar com o funcionamento do corpo dessa pessoa. A desautonomia ela é uma condição sem cura até o momento. É claro que depende da desautonomia, né, do que gerou essa desautonomia, porque às vezes ela tem uma causa primária, né, uma doença de base. Por exemplo, assim, a síndrome de Ehlers-Danlos. A síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença genética que não tem cura, é uma condição nossa que vai durar a vida inteira. Então, a desautonomia gerada nessa situação, ela também não tem cura, é uma condição que vai nos acompanhar até o dia que a gente não estiver mais aqui. Já em outros casos, por exemplo, uma desautonomia que veio de uma infecção como a Covid, é diferente, talvez ela dure aí um longo período, mas talvez ela tenha, dependendo do caso, condições de melhora mesmo, total. De qualquer forma, a desautonomia é uma condição que vai durar um longo período, e por isso é muito mais fácil que você não fique lutando contra isso, esperando mudanças de uma semana para outra, fazendo comentários que a pessoa precisa melhorar logo, entende? A melhor coisa é não negar a realidade dos fatos. A gente precisa ser realista, a gente precisa encarar as coisas como elas são e fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. É ruim para a pessoa, é ruim para o parceiro, mas é totalmente possível de conviver. A gente aprende aí ao longo do tempo, convivendo com isso, estratégias de como lidar, de como evitar certas situações, certos sintomas, até desenvolver códigos entre vocês, entre o casal, para tipo situações sociais que vocês estão, às vezes um entender o outro quando tipo, vamos sair daqui, eu não estou me sentindo bem. O que eu recomendo é que vocês sejam parceiros de verdade. Se você ama a pessoa, se é o parceiro ou a parceira que você escolheu para passar o resto da sua vida, você acha que essa pessoa vale a pena deixá-la por uma condição de saúde, ou melhor, de doença, pode ser uma baita mancada. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes hoje ela está precisando e amanhã pode ser você. Acontecer alguma coisa e talvez você precise mais dessa pessoa do que ela de você, inclusive. E ela vai ser excepcional em te ajudar, em retribuir esse amor, esse respeito, esse companheirismo. É para isso que somos parceiros, momentos de alegria e momentos de dificuldades. A vida não é um parque de diversões. Até pode ser se os brinquedos dão defeito com frequência. Porque é isso mesmo, problema atrás de problema, ninguém está imune a isso. Vivemos bons momentos e superamos os ruins para voltarmos a viver os bons. E esse é o ciclo da vida. Eu espero que tenha te ajudado e conta aqui embaixo como você lida com isso. Às vezes ajuda outra pessoa. Um beijo, fui!